Um bom dia a todos. Deus abençoe cada um de vocês. Hoje é 11 de novembro de 2025. Agora é 6h58 da manhã. Então Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus. Estou ao vivo no Instagram e no TikTok. Hoje é segunda-feira, né? Vamos iniciar a live. Pode vir, Branco, vem cá. Deus em simplicidade. Vou esperar as pessoas chegar, né? Vem, Branquinha. A minha Branca tá aqui. Ela tem hora que quer vir, tem hora que não vem. Vai vir ou não vai, Branca? Vem? Só, vem. A Branquinha chegou, gente. A Branca aí, ó. A Branca aí, né, Branca? Ela tem hora que ela fica querendo vir, tem hora que ela não vem. Tá aí, né, Branquinha? Vou esperar chegar as pessoas para mim dar início. Irene, bom dia, Irene. Bom dia, John Costello, bom dia. Deus abençoe você. Então eu estou ao vivo no Instagram, no TikTok. JF entrou. Angelita entrou. Angelita, é isso mesmo. Cleomara entrou. Manuel Santos, Manuel Mendes, Divani, Thalia Moreira, Morença, Damião, Juscelene também. A minha esposa chama Juscelene, tá? Ludilene, Digitar, Gonçalo, Daiane Oliveira, José dos Santos, Rosimar, Aparecida, Irene, Manuel Forentes, Conrado Oliveira, Marcos Souza, Mamé, eu acho que é Mamé, Mamá, Cristiano Mendes, não, Medei, Antônio Piccoli, Tatiana Diniz, Vanessa Santos. Então, bom dia, Abel. Deus abençoe você também aí no Instagram. Então, estou ao vivo no Instagram e no TikTok. Então, vamos embora. Então, eu estou lendo Deus em simplicidade. Vou mostrar para vocês aqui a mensagem. Ó, Deus em simplicidade. Aqui. Não vou falar mais o nome não. Maria, negócio, Vanessa, Sérgio, André, Manuel, Florentino. Então, bom dia. Então, vamos lá. Deixa eu ver onde, qual página que eu estava. E aí, o que vai acontecer? Eu fiz essa aqui, eu vou fazer Deus em simplicidade. Terminando, que já está quase, ó. Terminando, nós vamos entrar na brecha. E à noite, eu tendo tempo, eu vou dar continuidade. À noite, gente, eu resolvi começar a fazer de novo à noite. Quando eu tenho tempo e estou animado, tá? Eu voltei a fazer à noite um pouco, mas aí o que eu estou fazendo? Eu estou colocando a mensagem do meu pastor, a chave do evangelho. É muito bom. E aí eu estou pegando a chave do evangelho já lá do início. Ela vai ajudar vocês aí a saber mais sobre as coisas de Deus e também vai me ajudar. Porque eu tenho 10 anos de casado. Mas eu de mensagem, se eu tiver 12 anos. Se eu tiver, eu acho que é uns 12 anos que eu tenho de mensagem. Essas coisas que eu tô pegando lá no início, muita coisa eu não tinha não. Então, para mim, tá sendo bom demais eu pegar essas chaves do evangelho lá do início que eu tô pegando e trazendo para vocês aí, para ajudar vocês e para me ajudar também. Entendeu? E toda pessoa tem que começar do início. Não adianta a pessoa falar, eu vou começar lá na frente. Se você entra na escola, se você não tem
a matéria inicial, você não tem base. Então você tem que pegar lá do início para você ir crescendo, para depois você chegar lá no final. Não adianta você querer pegar lá no final, que você não vai entender nada. Então eu estou fazendo um processo com vocês aí do outro lado. Estou indo devagar, tanto com vocês quanto comigo, para mim ver se vocês captam. Porque não adianta também eu querer colocar em vocês aí coisas muito avançadas que vocês não vão entender, nem eu vou saber passar para vocês. Então é melhor a gente começar mais lá de trás e vir devagarzinho. E vai ser muito bom. Não adianta a pessoa querer pular a etapa, não. Se você pular a etapa, você não vai entender nada. Então, eu vou pegar muitas coisas lá do início, lá da chave do evangelho do meu pastor, e vou estar trazendo para vocês aí. E algumas coisas eu comento, sabe? Mas tá maravilhosa, eu tô encantado com aquelas coisas lá. E dá umas explicações muito... O meu pastor, sabe o que eu gosto do meu pastor? Ele explica as coisas muito fácil. A pessoa que não entende as coisas de Deus, ou é porque ela não tem o Espírito Santo, ou é porque ela não busca. Se você estiver atento ali, dá para você compreender. Dá para compreender. E outra coisa, a pessoa não fica desenganada nesse mundo aí, não. Então, eu aconselho você aí que está ouvindo minha live aí, de acompanhar lá a chave do evangelho, vai ajudar você demais, viu? Então vamos lá. Deus em simplicidade. Mas disse, então, o que vocês saíram a ver? Vocês foram ver uma cana agitada pelo vento? Um homem que podia dizer, alguém que diria, sabe, você pertence à unicidade? Mas se você vier aqui para as assembleias, eu vou te dizer o que farei. Nós faremos isto. Não. Se você... Eu creio que farei aquilo. Vier e se tornar um sassurdeu. Não, João, não. Uma cana agitada. Não, João. Se você vier, tornar-se sassurdeu e não for mais fariseu, ou alguma outra coisa, então. Vocês não viram uma cana agitada pelo vento. Não, João. Não, Senhor. Irmão, não. Ele disse. Então, o que vos saíram a ver? Um profeta. Era necessário um profeta para fazer aquilo. Então não adianta você querer, eu vou na igreja fulano de tal. Não, vem aqui na Assembleia de Deus, vem aqui na Batista, vem na Deus e Amor. O que é que vocês estão saindo a ver? Uma cana agitada? Um lugar que, vão fazer campanha disso, campanha daquilo. Você precisa ver a palavra de Deus, onde tem a palavra de Deus. Mas para você fazer isso, você precisa ter um profeta. Você tem que ter um profeta que tem a mente de Deus, que vai trazer a palavra de Deus para você, em simplicidade. Senão você não vai entender nada. Fazer aquilo. Veja, ele disse, agora aquela era a evidência de um profeta. Vejam, a palavra de Deus como ele. A palavra vem ao profeta, vem. Deus não faz nada sem revelar primeiro ao profeta, para que o profeta traz a palavra de Deus ao povo de Deus. Só se eles lembrar lá do tempo de Moisés. Quando o povo quis falar com Deus, Deus veio, e eles ficou com medo, porque Deus é muito poderoso, começou a tremer tudo, aqueles trovão, eles falaram, não, Moisés, pelo amor de Deus, fala você com Deus. Não precisa nós falar com Deus, não. Então, Deus daquele tempo, Deus não faz nada sem revelar seus profetas primeiro. Traz a palavra ao profeta e o profeta traduz para o povo de Deus.
É um homem que Deus reivindicou o seu profeta nessa terra. Disse, o que vocês foram ver? Um profeta. Ele disse, sim, isto é correto, mas eu vos digo, muito mais do que um profeta. Ele era, porque ele era mais que um profeta. Ele era o mensageiro do pacto. Claro que ele era, que fez uma ponte entre a lei e a graça. Então precisava de um profeta para fazer uma ponte entre a lei e a graça. Ele era a pedra fundamental que já havia sido escrita. Então já tinha escritura sobre ele, avisando, falando. Mas o que acontece? As pessoas não leem, não buscam, não são atentas. Então elas passam despercebido das coisas de Deus. E ele disse, se podes receber esse e aquele do qual falou o profeta. Eis em Malaquias 3, que eu enviarei o meu mensageiro diante de minha face. Então ele vai enviar o mensageiro diante da face dele. Primeiro, vejam, e ele preparar o caminho diante de mim. Ele vai trazer a mensagem, vai falar de mim, de Deus, para o povo de Deus, para que depois eu chegue. Para que o povo não seja enganado, para que o povo saiba que nesse momento é o momento de eu chegar. Mas o que acontece? O povo não lê, o povo não busca a Deus, está despercebido e não entende. Aí Deus vem e eles não sabem que Deus está ali. Vem, ó. Ele era tão simples, Deus novamente escondido em simplicidade. Então observa o que ele fez. Ele pregou a vinda do poderoso Cristo. Ele tem sua pá em sua mão. Ele limpará o caminho. Eu quero dizer que ele purificará completamente a sua eira. Ele apanhará o lixo e varrerá para longe e queimará. Isto é certo. Então, se você for realmente filho de Deus e aceitar a palavra entrar, fazer guarida no seu coração, ele vai trabalhar com você de tal forma que ele vai tirar o lixo da sua vida, ele vai varrê-lo, jogar para longe, vai queimar tudo e vai deixar só o Espírito Santo na sua vida. Ele juntará o grão e levarão para o celeiro. Veja, ele estava inspirado. Mas quando Jesus veio, eles estavam esperando por. E todos aqueles apóstolos, vocês sabem, eles estavam esperando que algo grande viesse. E é o problema hoje das pessoas religiosas. Elas estão achando que Deus vai vir daquele jeito. E Deus vai vir em simplicidade. Ó, que coisa, ó. Ele estava vindo. Isso é tudo que há. Rapaz, ele será poderoso. Ele chutará aqueles romanos para fora da face da terra. Ó, ele fará aqueles gregos irem para esse lado e os romanos para aquele, quando ele vier. Quando ele veio, um sujeitinho humilde, sendo empurrado por ali, de um lado para o outro. O que foi isto? Deus se escondendo em simplicidade. Oh, que coisa! Então ele parou no final da sua mensagem e disse: quem pode me acusar de pecado? Tu, que a Bíblia disse que eu faria. Se eu não faço as obras do meu Pai, então me condenem. Mas o que as Escrituras dizem que eu faria, que eu não tenha feito?
Vocês sabem que o pecado é incredulidade? Quem pode me acusar? Se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, então me mostre por meio de que o estão fazendo vocês. Simplicidade. Rendeu-se até a morte. Mas, naquela manhã de Páscoa, aleluia, aí está onde ele limpou a eira. Ele varreu bem o lixo. Irmão, se de fato o trigo foi selado no celeiro, colocado ali no chão, com vida eterna, descansado ali, esperando por aquele grande dia, do qual falaremos, da vida do Senhor. Quando aquela vida virá a vida, e nós levantaremos naquela ressurreição. Quem vai levantar? Os filhos de Deus, as pessoas que crêem na mensagem de Deus, do profeta, esses levantarão. Não é no passado, não, tá? Vai ser agora, no futuro. E seremos todos com ele nos ares, e levantaremos todos com eles nos ares, e seremos ajuntados no celeiro, e o lixo será queimado. Quem será queimado? O joio, a palha. E a palha que estava envolvida com o trigo, e tentava puxá-lo para este ou para o outro lado, será queimada com fogo extinguível. Amém. Não é ele maravilhoso? A congregação diz amém. Eles o perderam. Deus em simplicidade. Por quê? Porque, ora, ele nunca, nem mesmo, pregou com os termos eclesiásticos. Deus nunca vai vir da forma que essas religiões estão achando que vai vir. Tome cuidado com isso se você está agarrado numa religião aí. Como foi lá no passado, vai ser aqui no presente. Ele nunca pregou como um pregador. Ele pregou como um. E ele usou os termos da simplicidade de Deus. Termos como o machado está posto, termos de árvores, termos de cobras. Não algum professor de seminário, como os clérigos do dia, como o doutor em divindade, doutor fulano de tal. Ele não faz isto. Ele pregou como um lenhador. Lá do mato, ele falava sobre o machado, a árvore, e serpentes, e coisas assim. E o trigo, e celeiros, e tudo mais assim. Ele seria considerado hoje, eu creio, um pregador de praça pública. Eu acho que ele era chamado de pregador de sebo naquele dia, de pé em cima de um toco ali embaixo, no Jordão. Deus em simplicidade, escondendo-se da sabedoria do mundo. Agora, vamos descobrir. Jesus, graças te dou, Pai, pois tu escondesses essas coisas dos sábios do mundo. Eu esqueci de compartilhar na live. Pera aí, gente. Agora também que apareceu aqui, né? Deixa eu compartilhar minha live aqui lá no Facebook. Pera aí. Pera aí que eu vou compartilhar essa live minha aqui. Eu acho que agora foi. Pera aí. Pera aí só um pouquinho, tá, gente? Estou compartilhando a live aqui.
Vamos lá, TikTok. Aí, compartilha. Compartilhou, vamos lá. Compartilhou já, não? Vamos, TikTok. Volta normal lá, uai. Já foi muito tempo, filho. Aí, voltou. Deus se escondendo em simplicidade. Em Cristo, Deus se escondendo em simplicidade. Em João, vem. Então o profeta que era desse tempo trazia a palavra de Deus em simplicidade. Só, vejam, ele estava apenas, pense nisto, Deus em simplicidade, escondendo-se da sabedoria do mundo. Agora, encerraremos em apenas uns 2 minutos, porque eu não quero vos segurar mais. Vejam, vamos parar apenas 1 minuto. Algo pessoal. Pense no dia em que estamos vivendo. Para encerrar isto agora, pense no dia em que estamos vivendo. Quando Deus desce em um pequeno, velho, humilde lugar em que estamos, curando o enfermo, o rico e o arrogante e altamente culto, os dias dos milagres passaram. Não existe tal coisa como cura divina. Vocês se recordam da mensagem que preguei, bem desses pedaçados de chão aqui, na manhã que saí, a respeito de Davi e Golias. Disseram, como você vai encarar um mundo educado aí fora? Irmão Branham, com tudo isso, eu disse, não sei como vou encarar isso. Deus disse, vá, vem, isto é tudo. Veja, é a palavra. Ele a prometeu, a hora é essa. Quando aquele anjo que você vê naquela foto ali, desceu no rio, lá embaixo, naquele dia, há 30 anos atrás, nesse próximo junho, ou há 33 anos atrás, melhor dizendo, nesse próximo junho, ele disse, como João Batista foi enviado diante de 5.000 pessoas ou mais, a hora tem chegado quando a tua mensagem rodará o mundo. Então Deus deu uma mensagem para o nosso profeta William Marlon Branham, que é essa mensagem que eu estou lendo para vocês. E essa mensagem ia chegar ao mundo inteiro. E hoje eu estou lendo ela para vocês aqui. Ela saiu lá dos Estados Unidos, de Kentucky, Arizona, e ela já está aqui. Vocês se recordam da crítica? Se alguém de vocês estavam lá, eu creio que Roy, Salwete, ou alguns deles assentados aqui, pode se lembrar do dia, ou a senhora Spencer, ou seja, quem for que está. Algumas das pessoas antigas aqui, que vocês conhecem, vejam, Georges, Witt, ou alguns deles, vejam, quem sabe disso, como aconteceu, mas não sucedeu assim. A congregação diz amém. Isso aconteceu. Então, no meio, quando eles vieram, e disseram, é apenas uma cura mental. E Deus virou e enviou uma velha gambá, surda ali, e foi curada pelo poder de Deus. Deus mandou uma gambazinha lá na casa do profeta. Lily Walsh, a Kents. Quando estávamos assentados,
ali embaixo e conheceram a vindicada verdade de Deus, quando aquele velho peixinho morto estava boiando na água, e o Espírito Santo havia falado, um dia antes, que ele iria lhe mostrar sua glória e faria algo sobre aquilo. E ali naquela manhã, ali de pé, o Espírito Santo desceu naquele barco, e eu levantei e falei àquele peixe, e ele jacia ali na água, morto por meia hora. Suas gueiras e viseiras puxadas para outro peixe, para fora de sua boca. Ele voltou à vida e nadou para longe, tão bem quanto qualquer outro peixe. O que é isso? Deus se escondendo em simplicidade. Vocês não sabem a história, então eu vou contar para vocês a história, que eu tenho certeza que vocês não devem saber, não. Deus trabalhando em simplicidade. O profeta saiu para pescar com um amigo dele e tinha um peixinho lá. E sem querer, eu não sei se foi o amigo dele ou se foi eu, acho que foi o amigo dele, puxou o anzol sem querer e o anzol pegou aquele peixinho e saiu puxando a tripa do peixinho todo. E arrebentou o peixe todo, o peixe era pequenininho, matou o peixe, o corpinho do peixe voou para um lado, voou para o outro, ficou aquele negócio derramado ali na água. Deus veio, o Espírito Santo falou com o profeta que ia ter uma ressurreição. Só que o profeta estava achando, que eu acho que era da gambazinha que ia ter. O profeta estava ainda sem entender. E aí Deus falou com ele, ó, fala a palavra, sei lá o que e tal. E aí o profeta orou, o peixinho que estava morto, todo separado das tripinhas, que não tinha mais nada para fazer. O peixinho começou, o corpinho do peixinho juntou todo e ele foi ressuscitado. Um peixinho pequenininho que não fazia falta para ninguém. Então essa mensagem está provando que Deus trabalha em simplicidade. E o profeta passou despercebido, que o profeta também achou que nunca seria aquele peixinho. E diante dos olhos do profeta, mais duas testemunhas, que o profeta geralmente, ele estava pescando, ele estava com mais dois companheiros dele lá. Eles foram testemunha disso acontecer. Deus é capaz de desatar pedras, levantar filhos a Abraão. Deus é capaz de curar uma gambá. Essa gambá também, eu acho que ele curou ela, ele orou por ela. Ou um peixe, ou qualquer coisa. Ele se trouxe a sua mensagem. E o povo não quiser. Se o povo não quiser recebê-la, Deus pode ressuscitar uma gambá para crer naquela. Crer nela. Aleluia. Deus ressuscitou um peixinho. Uma gambá, então. Deus pode ressuscitar um peixe morto. É o que eu contei para vocês. Ele pode ressuscitar uma gambá morta. Ele pode fazer qualquer coisa que ele quiser fazer. Ele é Deus. Que reprovação para esta geração de hoje. Quando eles tropeçam sobre isto e fazer uma confusão. E tu não sabes isto e fazes aquilo. E Deus envia um simples animal. Bem, que reprovação. O que foi isso? Deus em simplicidade. Vejam, mostrando sua grandeza. Oh, que coisa! Reprovando a incredulidade dos homens desta geração. Então Deus novamente está curando, está mostrando sinais para acusar essa geração incrédula que não crê nas coisas de Deus. Ele ressuscitou um peixinho, uma gambá, naquele tempo do profeta. E hoje em dia, que é
11 de novembro, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus curou lá no passado, Deus cura hoje no presente. E você tem que abrir essa cabeça sua, esse negócio. Deus cura hoje também, Deus salva. Você tem que captar, é o que Deus está fazendo. As pessoas passam muito despercebida. É das coisas que Deus está fazendo hoje. Hoje aqui, ó, que eu tô com vocês. Hoje essa palavra que eu tô falando com vocês aqui, que foi lá do passado. Se ela entrar no seu coração aí, hoje ela te dá uma cura aí. Se você estiver doente aí, você crê na mensagem de Deus aqui, ela pode curar você agora. Você tem que ver o que a mensagem está fazendo hoje na sua vida. Não passa despercebido, não, que a palavra de Deus é eficaz. Ela é viva e eficaz. Ele cura lá no passado, ele cura agora também. Agora, eles pensam hoje como sempre pensaram. Isso devia ser feito da maneira deles. É da maneira de Deus, gente. Agora, se existe tal coisa como a cura divina, como um homem católico me disse, um sujeito, outra noite, me falou sobre isso. Vocês sabem a respeito disso? Disse, aquele Aires que eu fui ver a respeito do seu garoto em Austin. Ele disse, bem, agora se aquilo foi um dom de Deus, aquilo teria que vir na Igreja Católica. Você vê? Vê, sim. Os metodistas acham que isso teria que vir. Teria que ter vindo à sua igreja. E os metodistas pensam que isso teria que vir para a sua igreja. Mas isto não veio a nenhuma delas. Você está achando que Deus vai vir na sua igreja aí do outro lado? Deus vai vir a quem tem a palavra de Deus. Deus vai vir na mensagem do profeta. Isso veio no poder da ressurreição de Jesus Cristo, manifestando a si mesmo. Isto é certo, claro, que ele manifestou. Sim, apenas observe isso. Não deixe isso escapar de você. Guarde isto em seu coração e recorde, pontere isto aí. Tem que vir na própria maneira deles, de sua própria denominação. Deus não vai vir na maneira suas aí não, religiosas. Deus vai vir na maneira dele. E se não for assim, não é ele, veja, ele é apenas psicologia, ou é o diabo. Isto não é Deus. Então aí as religiões começam a falar que isso não é cura divina, que isso não tem Deus nada, porque não é da religião deles. Tem que vir na religião deles. Mas na verdade Deus nunca vai vir na religião deles. Deus sempre vai vir de uma forma simples, porque se fosse Deus, ele teria que vir da própria maneira deles. Veja você, da forma que temos isso interpretado. Essa é a forma que Jesus tinha que vir aos fariseus. Isso teria que ser daquela maneira. Bem, se Deus fosse vir, um Messias, eles tinham tudo aquilo interpretado como eles deveriam ser. E porque ele veio diferente, então, não era o Messias, ele era ilegítimo, ele era Beelzebul. Mas Deus se escondendo em simplicidade. Quando ele veio, começou a curar, revelar os corações, eles começaram a falar que ele era ilegítimo, que ele era Beelzebul, porque ele não veio em grandeza, ele veio em simplicidade. O percurso devia ser
determinado homem, culto, que sua, sem dúvida, cada dia, cada ano, quando eles ordenavam seus ministros, e os enviavam como missionários para fazer proselitismos e trazê-los, cada um pensava, esse será aquele precursor que virá. Mas Deus o levantou do deserto, onde não havia nenhum seminário de forma alguma. Então Deus enviou ao deserto João Batista, onde não tinha instrução, onde não tinha estudo nenhum, não tinha seminário, para trazer a mensagem do povo de Deus. E hoje também Deus enviou um profeta chamado William Marlon Branham, sem estudo, sem nada, que morava no Arizona, no Kentucky, para trazer a mensagem para esse último dia. E você creia ou não, a mensagem está aqui. Eu estou lendo ela para você. De forma alguma, vejam, e coisas assim, vem Deus escondendo-se em humildade e simplicidade. Mas agora espere. Concluíram, dizemos isso, mas rejeitar a simples mensagem, rejeitará lá. A simples maneira de Deus é ser destruído eternamente. Agora, isto é 4. Falamos sobre quão simples é. E as pessoas pensam bem. Elas podem rir disso e passarem por cima disso. E trataram isso de maneira que se desejarem. Mas isto é a separação eterna de Deus. Então, essa mensagem que eu estou pregando para vocês aqui, estou lendo, né? Eu gosto de deixar o meu profeta falar, que é o William Marlon Branham. Ele que está trazendo essa mensagem para vocês, ele que escreveu, ele que Deus trouxe a mensagem para ele, eu apenas estou divulgando essa mensagem aqui. Hoje é 11 de novembro, que está sendo lida. Você creia ou não, ela pode te separar da eternidade, como ela pode te unir à eternidade. Basta você crer na mensagem de Deus, que é uma mensagem simples. Que Deus hoje cura, que Deus hoje liberta, que Deus traz uma mensagem simples para seu povo, que Deus manda um profeta para tirar o povo dessa religião confusora, que Deus tem uma mensagem para arrebatar você para a eternidade. Então, se você crê, Deus vai te levar você para a eternidade, mas se você não crê, eu não posso fazer nada. Aqueles que morreram nos dias de Noé e não ouviram a sua mensagem, eles pereceram. E Jesus foi e pregou para eles na corrente das trevas, na sua morte, antes deles ressuscitar. E ele foi até o inferno e pregou para os espíritos que estavam em prisão, que não se arrependeram na longanimidade dos dias de Noé, enquanto uma simples mensagem de Deus, através de um homem simples, estavam sendo pregada. A mensagem está sendo pregada aí, ó. Eu faço live quase todo dia, tá? Ele disse, Noé pregou que ele estaria aqui. Eu faço questão de ler quase todo dia. A pessoa que ela for condenada nesse mundo, ela não vai poder falar que não tinha homem de Deus falando de Deus aqui na terra, não, que é mentira, tá? É mentira. Se você não vai na igreja, você tem aí a internet aí para você escutar a palavra de Deus. Se você não crê, eu não posso fazer nada. Aqui estou. Isso é correto. Vem aqueles que falharam em ouvir aquela mensagem do profeta Moisés. Bom dia,
Maurício, Tãozinho, ali foram do deserto que ele recebeu de Deus, propriamente vindicado pela coluna de fogo, e fora dirigidos ao deserto, e então tentaram se levantar e fazer uma organização daquilo. Pereceram e morreram no deserto, todos eles, exceto 2 homens, Josué e Caleb. Vocês lembram da passagem de Moisés, gente? Deus falou com Moisés que eles iam ter uma terra prometida. Deus começou a libertar aquele povo através de Moisés. E depois tinham 10 pessoas lá. Moisés mandou eles ir lá investigar aquela terra, para eles possuir aquela terra. E só Josué e Caleb que falaram que aquela terra era capaz de eles conceber. Eles trouxeram cacho de uva de lá, falou que a terra ela dava leite e mel. Mas os outros, que eram incrédulos, que não criam nas coisas de Deus, falou que não dava para possuir ela, não. Porque lá tinha gigante, que eles não eram capazes de enfrentar eles, mas Deus falou que eles iam. Que eles iam possuir aquela terra. Então, por eles blasfemar com as coisas de Deus e não crer nas coisas de Deus, e cuidado hoje se você blasfemar e não crer nas coisas de Deus também. A palavra está sendo dita aqui. E aí eles não creram e todos eles morreram no deserto. Caminharam, ficaram vagando lá 40 anos lá no deserto, porque eles eram incrédulos. Eram as pessoas que Deus estava com eles, Deus curava, Deus dava água da rocha, Deus fazia maná cair do céu, e aquele povo incrédulo não cria nas coisas de Deus, uma mutueira de gente, e só tinha 2, só 2 lá, mais o Moisés, né? Só 2, Caleb e Josué, que entraram na terra prometida. Por isso que eu falo com vocês, a questão não é a multidão, não é a quantidade. Todos esses povos que estavam lá naquele tempo de Moisés, Deus fazia milagre, Deus fazia maná cair do céu, água sair da rocha, e aquele povo incrédulo não cria nas coisas de Deus. Caminharam. Na hora que estava chegando lá perto da terra prometida, aquele povo todo foi consumido. Por causa de quê? Da incredulidade deles. Ninguém entrou na terra prometida. Só Josué e Caleb. Então eu quero que você faça uma reflexão aí, você que está do outro lado também. Como foi naquele tempo, pode ser nesse tempo hoje. As pessoas estão querendo milagre, estão querendo cura, e Deus faz. Como Deus fez lá no passado, Deus faz agora também. Só que agora eu quero saber, você vai encaixar lá naquele tempo lá de Moisés, que só 2 foi que creu nas coisas de Deus, ou você vai crer nas coisas de Deus hoje? Senão você pode perecer como aquele povo lá também. Então, tomemos cuidado com isso. Deus trabalha lá no passado, mas Deus trabalha agora também no presente. Ele curou lá e cura agora. E a palavra de Deus, ela está sendo dita. Eu faço live aqui todo dia. Todo dia eu faço live. Eu só falto no domingo. Todo dia eu falo de Deus um pouquinho. Porque se tiver um filho de Deus aí do outro lado, a palavra de Deus vai entrar no coração dele. A palavra de Deus não volta vazia. E ali, os fariseus eram tão cegos, ó, presta atenção. Naquele tempo, os fariseus eram tão cegos. Será se hoje também as pessoas não é tão cegas para as coisas de Deus? Que não puderam ver aquilo. Então eles olharam para trás e disseram: nossos pais comeram maná no deserto, mas todo mundo morreu, tá? E Jesus disse: e cada um deles está morto. Eles viram
a glória de Deus, se andaram na luz, eles andaram na luz. Eles andaram na luz da coluna de fogo. Eles andaram na presença do seu poder. Eles andaram pelos lugares que o Espírito Santo fez para eles andarem. Eles andaram pelos lugares caídos do céu que Deus proveu. Deixa eu olhar aqui que tem hora que eles comeram do maná caído do céu que Deus proveu e se perderam e foram para o inferno. É o que eu estou falando com vocês aí. Eu falei e agora o profeta está falando. Tomemos cuidados com isso. Cada um deles está morto. E se você tomar essa palavra, é separação eterna à presença de Deus. Cada um deles está morto, vem? Cada um que recusou Jesus pereceu. Então, cada pessoa que rejeita a mensagem, a palavra de Deus, perece. Então, ainda há tempo de você aceitar Jesus como seu Salvador. Vem, o que eu quero dizer? Recusar essa simplicidade de Deus não é somente algo. Você diz, bem, eu cometi um engano. Não faça isso dessa maneira. Deus não recebe isso dessa maneira. Você recebe eternamente. Seria melhor pensarmos a respeito de alguma coisa agora. Aquilo tem-se propriamente identificado por Deus. Vejam, então se é a sua palavra, vem? Como aqueles que rejeitaram a Moisés, então eles rejeitaram a mensagem de Moisés naquele tempo. E hoje Deus também está enviando essa mensagem para você aí do outro lado, meu querido. Cuidado para você não estar rejeitando essa mensagem. Como eles rejeitaram Moisés lá no passado. Rejeitaram a Elias. Rejeitaram a João Batista. Rejeitaram a Jesus em seus dias. E hoje pode ser do mesmo jeito. A mensagem está sendo pregada. Aqui, deixe-me apenas lhe dizer uma coisinha. Então, espero não estar ferindo muito, mas, veja, outro dia fui chamado até Houston, Texas, para tentar obter um perdão. Eu reuni um grupo de pessoas para pregar uma mensagem, para fazer as pessoas ali assinarem um perdão daquele jovem sujeito e de uma jovem garota. Vocês sabem, entraram naquele problema. Eu creio que vocês leram sobre isso no jornal, e aquela era o enteado do senhor Yates. O senhor Yates é aquele que havia tirado a foto do anjo do Senhor, que vocês estavam vendo bem ali. Um católico romano e a sua esposa era judia, e ele se casou com aquela garota judia. Eles não estavam em religião, um com o outro, e assim por diante. E Ted Kepperman estava também com ele nos negócios. Tinha o estúdio Douglas. E quando ele chegou ali onde o senhor Betts, Dr. Betts, da Igreja Batista, fechou o seu punho debaixo do nariz do irmão Boster e o sacudiu e disse, agora tire a minha foto fazendo isso. Disse, eu vou arrancar a pele daquele velho e pendurá-la no meu escritório.
como uma lembrança da cura divina. E antes de eu tirar Watts, Texas, o Senhor Deus me disse para ir lá. E eu estava ali no norte, no nome do Senhor. E todos vocês souberam do debate e coisas que surgiram. Vocês já leram isso nos livros e assim por diante. E ali estava. E naquela noite, tentando apenas andar humildemente, ora, eles disseram, eles são um bando de ignorantes. O Dr. Betts diz, eles não são nada a não ser um punhado de ignorantes. Diz, não há quem creia na cura divina e coisas assim. São uma porção de águas passadas. Eles não sabiam que aquilo era Deus em simplicidade. Ora, disseram, o homem não tem nem mesmo gramática de escola primária. Ele era reivindicado com todos os seus graus educacionais que ele podia. E ele pensou que podia reprimir totalmente o irmão Bolstes. Mas quando chegaram a palavra, ele não foi parelha nenhum décimo para ele. Vem, eu e o irmão Bote sabia onde eles estavam firmados. Muitos dos seus que estão assentados bem aqui estavam no debate, e ali estava ele. E ele apenas se levantou sobre nós, de todos os modos, como sendo um bando de ignorantes. Disse, pessoas decentes que pensam que não creem nisto. E o irmão Boss disse, só um momento. Ele disse, quantas pessoas nessa cidade, de cerca de 30 mil, naquela noite, assentada entre nós assim, quantas pessoas nessa cidade aqui que frequentaram essas grandes e refinadas igrejas batistas que podem provar através de um atestado médico que foram curadas pelo poder de Deus, desde que o irmão Branham esteve nessa cidade. Fique de pé. E 300 se levantaram. Que tal isso? Ali estava Deus, estava se escondendo em simplicidade. Não, ele disse, irmão, ele disse, traga o curador divino, deixe-me vê-lo e hipnotizar alguém, então deixe-me vê-lo daqui a um ano em Tequiperman. E o senhor Ares ali aproximou e tirou a fotografia e disse, o senhor Branham não passa de um hipócrita, um hipnotizador. Eu vi uma mulher que tinha um papo em sua garganta, assim, e disse, ele hipnotizou aquela mulher. No dia seguinte, eu falei com ela, e ela não tinha nenhum papo. Disse, o homem a hipnotizou, e ele simplesmente me ridicularizou. Disse que eu deveria ser expulso da cidade. E ele seria aquele que iria aquilo. Vejam, e tudo isso assim, grandes linhas nas páginas principais da crônica de Washington. Eu não disse uma palavra. Eu estava ali para fazer o trabalho de meu pai. E aquilo era tudo, permanecer com aquela palavra. Ele me enviou ali, e isto era negócio dele. Então o profeta já curou mais de 300 pessoas naquele lugar. Ele curou uma pessoa que estava com um negócio de papa lá, e o cara chamando ele de hipócrita, que ele não era curador, que ele não era profeta, que ele não era nada. Ele estava apenas fazendo a vontade de Deus.
Vocês veem como que é hoje em dia. E mesmo ele curando mais de 300 pessoas, o homem ainda estava xingando ele. O homem ainda estava falando que ele não era homem de Deus. Então, gente, eu vou encerrar por aqui porque eu comecei quase 7 horas, tá? E eu não posso prolongar muito não, porque eu faço a live de 50 minutos. 40 minutos, 50 minutos. Eu não passo disso, porque daqui a pouco eu vou trabalhar também, né? E eu gosto de publicar essa minha live lá no TikTok também. Eu estou ao vivo no TikTok e no Instagram. Então, como eu publico no TikTok, eu publico no Instagram, publico no YouTube. Então, eu não posso prolongar muito. Então, eu vou encerrar com a oração. E se quem quiser, hoje à noite, eu vou fazer o possível para trazer a chave do Evangelho. À noite. Mas quem vai trazer a palavra vai ser meu pastor. Eu vou fazer como é que fala? Já esqueci a palavra. Eu vou republicar a mensagem do meu pastor. A chave do Evangelho. Eu creio que vai ajudar muita gente. Se tem alguma pessoa aí que ainda não está firme na fé, eu te aconselho a você estar escutando. Ela vai te ajudar muito você esclarecer as coisas de Deus. Então eu vou fazer uma oração que eu até esqueci de orar hoje. Hoje eu nem orei. Senhor Deus, eu quero agradecer mais uma vez o Senhor esta manhã pela tua palavra, pela simplicidade da tua mensagem, que as pessoas do outro lado possam captar e possam receber essa mensagem, Senhor. É uma mensagem simples, Senhor. Como foi no passado, o Senhor sempre trabalha com as coisas simples. O Senhor não vai vir aqui na terra para fazer vontade da multidão, do povo religioso. O Senhor veio com a mensagem para abrir o caminho para o Senhor trazer a tua mensagem. Abra o caminho, Senhor. Faz guarida. Abra o caminho para o Senhor entrar com a tua palavra no corações das pessoas que estão escutando essa mensagem. A sua mensagem, Senhor, é eficaz. A sua mensagem cura, liberta, traz salvação, Senhor. É o que eu lhe peço essa manhã no nome do Senhor Jesus. Abençoa cada uma dessas pessoas que estão na live agora, nesse momento. As pessoas que vão ver futuramente também. É o que eu lhe peço essa manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Fique com Deus. Eu sempre encerro primeiro no Instagram, depois eu encerro no TikTok. Então, bom dia. Se Deus quiser, hoje à noite eu vou trazer a chave do Evangelho com o meu pastor. Eu estou trazendo lá do início, devagarzinho. Não estou trazendo uma coisa muito profunda para que as pessoas que estão começando possam estar entendendo que você precisa ser batizado no nome do Senhor Jesus, que você precisa arrepender dos seus pecados, que você tem que se purificar, se separar do mundo. Mas quem faz isso é o Senhor Jesus. Não é você. Você talvez pode ser uma pessoa boa. Você pode até estar no seu coração com vontade de seguir a Deus. Mas se você não passar por essas 3 fases, que é o arrependimento... Ô, Preta, como é que é? A graça... Ô, Preta... Vem cá, a minha esposa vai me ajudar, que fugiu da minha mente aqui. A primeira é o que mesmo? Eu já esqueci. A primeira é a graça, né, Preta? As 3? É, as 3 etapas. Santificação, justificação e batismo com o Espírito Santo. Eu tinha esquecido. Então, você, meu querido, você precisa de 3 etapas. Santificação. A santificação você vai ser batizado. Mas você não pode ser batizado de qualquer forma também não, tá? Se você for batizado em qualquer igreja errada, também não vai adiantar nada. Você tem que ser batizado no batismo correto. Qual que é o batismo correto? É no nome do Senhor Jesus. Batizar no batismo correto, no nome do Senhor Jesus, que é santificação. Justificação. Você vai justificar seu pecado, que é o Senhor Jesus que vai justificar. E depois você vai ser batizado com o Espírito Santo. Você vai receber o Espírito Santo. Aí você receber o Espírito Santo,
coisas que você fazia pecaminosa, o Espírito Santo vai começar a trabalhar com você, meu querido. E vai começar a tirar aquelas coisas que não agradam a Deus. Devagarzinho. Não é de uma noite pro dia também não, tá? Você pode até começar o Espírito Santo a trabalhar com você, mas você vai ter que estar escutando a palavra de Deus, que a palavra de Deus liberta. Vai ganhando umas coisinhas de Deus, vai ganhando, caminhando, até você ser liberto. Buscando a Deus devagarzinho. Então, é isso. Só que para mim trazer a palavra de você, eu não posso trazer um tanto de coisa para você que você não vai entender nada. Você entende das coisas da carne desse mundo. Para você compreender as coisas espirituais, você tem que passar por essas etapas. Porque você entende as coisas do mundo, as coisas espirituais você não entende. O que eu vou falar com você é coisas espirituais, você vai ficar aí sem saber nada. Então, eu estou até prolongando que eu tenho que encerrar. Então, eu aconselho você a ver a chave do Evangelho. Nós vamos devagarzinho para você entender. Então, Deus abençoe você. Eu tenho que encerrar. Senão vai passar de 1 hora. Deus abençoe. Tchau para vocês. Fique com Deus. Eu tenho que encerrar.